Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 4 de outubro de 2025 e nós estamos fazendo aqui um estudo nesse mês do livro de Provérbios. Você que já está inscrito no canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios, porque o livro de Provérbios foi escrito com o propósito de dar experiência aos moços, trazer sabedoria para os jovens e trazer mais entendimento para aqueles que já são sábios, para que possam tomar decisões ainda melhores em todas as áreas da sua vida. Você também já sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então ele é um livro que você pode ler todos os meses. E se você lê, medita e aplica o livro de Provérbios durante 2 anos, você já toma decisões mais inteligentes. Se você faz isso durante 5 anos seguidos, você prospera em tudo aquilo que você faz, porque pense, em um ano nós temos 12 meses. Em 5 anos, vezes 12 meses, você terá feito a leitura e a aplicação de provérbios durante 60 vezes. E nós aprendemos e nos aperfeiçoamos quando repetimos um processo em nossa vida. Agora pense que Provérbios é palavra de Deus. Palavra de Deus sendo aplicada, novamente estudada, novamente aperfeiçoada. Com certeza, depois de 2 anos, você já toma decisões melhores e em 5 anos você prospera se você for constante nessa leitura. Nos meses em que temos 30 dias, realizamos a leitura dos capítulos 30 e 31 no dia 30 e no mês de fevereiro nós fazemos a leitura de Provérbios capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Então vamos aqui para a leitura de Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 é um capítulo em que o rei Salomão mostra para nós que ele aprendeu desde a infância a seguir a lei do Senhor, que o rei Davi, que era o pai dele, ensinou para Salomão que ele deveria se esforçar para adquirir a sabedoria, porque adquirindo a sabedoria, ele encontraria o caminho da vida. E aqui em Provérbios capítulo 4 existe um conselho que nós devemos guardar o nosso coração. Se você guardar bem o seu coração, você terá sucesso na vida. As pessoas esquecem de cuidar do coração e, por não cuidarem bem do coração, elas acabam tomando decisões erradas. Alguém pode perguntar assim: mas o coração não é enganoso? A Bíblia fala em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso. Então, como que eu vou seguir o coração? A verdade é que o coração é o centro das nossas emoções e nós tomamos mais decisões com base nas emoções do que na razão. Todo mundo sabe que se você está dirigindo e alguém te dá uma fechada, você deve verificar o que aconteceu que aquela pessoa deu aquela fechada em você. Racionalmente, nós sabemos disso, mas o que nós fazemos no dia a dia? Às vezes, nós xingamos a pessoa. Mesmo sendo cristãos, às vezes sai uma indignação, uma raiva, porque aquela pessoa nos fechou. Por quê? Porque no momento em que as coisas acontecem em nossa vida, nós tomamos as decisões pela emoção. Então é por isso que Provérbios 4 fala que nós devemos cuidar do coração. Porque se eu lavo o coração, se eu cuido das emoções, se eu trato o
o coração está tão alinhado com a palavra de Deus que na hora que acontece a situação imprevista, o coração está pronto para dar uma resposta calma. Na hora da discussão, o coração está paciente, porque foi treinado, ele foi cuidado. Na hora da fechada no trânsito, o coração está tranquilo, calmo, está pronto para dar a resposta alinhada com a palavra de Deus. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 4. Vamos lembrar aqui que o livro de Provérbios, ele se divide em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, essa primeira parte, nós dizemos que o livro de Provérbios fala sobre a importância da sabedoria. Então, se você ler o capítulo 1 até o capítulo 9, todos os capítulos falam o tempo todo: você deve buscar a sabedoria, você deve ter sabedoria, você deve ir atrás da sabedoria. E aqui no capítulo 4 fala justamente isso. Ele começa assim, versículo 1. Ouvi, filhos. Ouvi aqui significa ouçam, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Versículo 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Versículo 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Versículo 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Eu separei aqui o texto em cores para nós podermos ter o entendimento desse texto. O versículo 1 e 2 estão aqui em cor laranja, porque nós podemos perceber aqui que a palavra de Provérbios 4 apresenta-se como Deus falando para nós. Ouçam, filhos, a correção do pai. Esse pai pode ser Deus e pode ser também o nosso pai biológico. Você que não teve um pai biológico, talvez foi educado pelo padrasto, ou pelos avós, ou pelos tios, ou de repente por alguma outra pessoa. O pai aqui é a figura daquele que na terra cuidou de você. Então, ouçam, filhos, a correção de Deus, aquilo que Deus nos ensina pela palavra, e ouçam também a correção daquela pessoa que cuidou de você e que ama você, aquela pessoa que se preocupa com você. Às vezes você até mora na mesma casa que o seu pai biológico, mas o seu pai biológico não dá atenção a você. Mas sempre tem alguém, pode ser um tio, pode ser o avô, que dá atenção a você e que você sabe que se preocupa com você. Então, quando ele fala assim: ouvi, filhos, a correção do pai, ele está dizendo: ouçam, filhos, a correção de Deus. Leiam a palavra de Deus e se corrijam para se adaptar ao que diz a palavra. Façam a correção da vida de vocês de acordo com o que Deus ensina e também prestem atenção naquela pessoa que você sabe que realmente quer o seu bem. Quando ela falar alguma coisa e corrigir você, ouça essa correção. E estai atentos para conhecerdes a prudência. Fiquem atentos a respeito de tudo que é bom, para que você conheça o que é prudente, o que é certo. Preste atenção nisso. Ou seja, o versículo 1 está dizendo: preocupe-se em fazer a coisa certa e em dedicar os seus pensamentos a cuidar da sua vida de maneira que você encontre o caminho correto. Parece muito óbvio isso, não é mesmo? Mas não é tão óbvio. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, fazemos amigos e começamos a andar no ritmo dos nossos amigos, sem refletir se os convites que estamos recebendo são bons para nós para o longo prazo. Quando você recebe um convite dos seus amigos, das pessoas que estão próximas a você, reflita se esse caminho vai ser um bom caminho para daqui a 5 ou 10 anos. Se você fizer o que você está fazendo, daqui a 5 anos, você vai estar na mesma ou você vai estar em uma situação melhor?
Então o versículo 1, ele traz isso. Ouçam, filhos, a correção do Pai, a correção de Deus. Procure entrar na correção de Deus. Como que você entra na correção de Deus? Lendo a palavra. Por isso que quando você vai lendo Provérbios, Provérbios vai trazendo alguns assuntos que você nunca pensou antes. E aí você para e pensa naquele assunto e começa a buscar a melhor maneira de aplicar isso para que a sua vida seja produtiva, para que a sua vida seja próspera, para que a sua vida vá em frente. Então, ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Deus falando comigo, falando com você, ele está dizendo: se você ouvir a minha palavra, eu dou para vocês uma boa doutrina, um bom ensinamento. Então não deixeis a minha lei. Escutem o que eu tenho para falar a vocês. Se for o pai biológico, o padrasto, a pessoa que ama você, ele vai estar dizendo: eu dou uma boa doutrina, eu falo aquilo que é bom, porque eu me preocupo com você. Tanto Deus como o pai biológico ou a pessoa que cuida de nós, aqui na terra, está preocupada conosco. Então essa é a primeira parte, o versículo 1 e o versículo 2. Agora o versículo 3 e o versículo 4, Salomão, que é o autor desse capítulo, está dizendo para nós: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Salomão era filho único. E ele fala aqui: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Então o rei Davi, ele está dizendo aqui: o rei Davi, ele falou para mim, para eu reter as palavras dele no meu coração e para guardar os mandamentos que ele me ensinou para ter vida. Os versículos 3 e 4 nos ensinam que, como filhos, devemos obedecer a Deus como nosso Pai. Como filhos, quando o nosso Pai está totalmente alinhado com Deus, como Salomão tinha Davi. Davi era alinhado com Deus. Ele escreveu o Salmo 23, onde, quando ele ainda era jovem, ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele prestou atenção ao que o rei Davi ensinou a ele, porque ele viu em Davi alguém comprometido com Deus. Então, aqui, o versículo 3 e 4 também ensinam o pai e a mãe que nós devemos, como pais, buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, podemos mostrar o caminho para os nossos filhos. Há um dever, uma missão, um compromisso com os nossos filhos, de educarmos cada um deles na direção de Deus. Inclusive, Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando velho, não se esquecerá dele. A criança que é ensinada nos caminhos do Senhor, mesmo quando ela envelhece, ela lembra da palavra. Então, aqui o versículo 3 e 4 nos dizem: escute os conselhos de Deus, escute que Ele é o nosso Pai, escute os conselhos do seu pai que tem compromisso com Deus. E também, pais, preocupem-se em educar os filhos, trazendo o caminho de Deus para eles. Pais, antes disso, procurem ter um relacionamento com Deus, para que vocês possam passar o relacionamento com Deus, a aliança com Deus para os vossos filhos. Aí vem aqui o versículo 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Aqui é o que o rei Davi estava falando para Salomão. Então aqui no versículo 4, o rei Salomão começa a contar para nós o que Davi dizia para ele. Davi disse para ele, o versículo 4, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. O rei Davi, como pai de Salomão, também disse para ele: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes, ou seja, não se separe das palavras da minha boca.
Então, a recomendação é: adquira a sabedoria. Busque ter conhecimento a respeito de Deus. Existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é de baixo para cima e de cima para baixo. Então, adquire a sabedoria. Vertical é: ore a Deus e leia a palavra, para você se voltar para o céu e saber das coisas de Deus, e deixe Deus ensinar você e falar com você. De cima para baixo, Deus fala conosco, nós falamos com Ele. Essa é a sabedoria vertical. E existe a sabedoria horizontal, a sabedoria aqui da terra, em que você adquire comprando cursos, frequentando cursos gratuitos, procurando na sua cidade eventos do Sebrae, quando você quer, por exemplo, aprender a empreender, eventos de cursos e habilidades, de cursos técnicos, faculdades, cursos de música, cursos de esportes, treinamentos para usar a internet e divulgar o seu produto. Tudo isso, sabedoria sobre como manter o seu carro em dia, todas essas coisas que são terrenas são a sabedoria horizontal. Quanto mais você aumenta o seu repertório, repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito da vida, mais fácil fica a sua vida. Então, adquire a sabedoria vertical para ter um relacionamento com Deus e horizontal, aqui na terra, na sua volta. Adquire a inteligência. A inteligência é o esforço que fazemos para aprender as coisas. Então, adquire a inteligência significa se esforce para que você esteja usando a sua razão, usando a sua mente, usando os seus pensamentos, ocupado com aprender coisas novas. Adquire a inteligência. Você só adquire inteligência quando você se exercita. O nosso cérebro é um músculo, então adquire a inteligência significa use a sua razão, procure se ocupar, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Versículo 6, não desampares a sabedoria, ou seja, não se afaste da sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. Ele está dizendo, tenha amor em aprender, em saber das coisas de Deus e das coisas ao seu redor, das coisas da sua vida. Use a sua inteligência, use a sua razão. Questione, faça perguntas. Não seja uma pessoa que segue o que os outros falam sem pensar. Versículo 7. A sabedoria, tudo isso que nós estamos lendo, são os conselhos de Davi para Salomão. Desde o versículo 4 ele começa aqui. O 4, aí o 5 e o 6, ele fala sobre a sabedoria. Agora no 7 ele fala, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, a sabedoria é a coisa mais importante da vida. Então você deve usar tudo o que você possui para adquirir o conhecimento, para adquirir informação a respeito de vários assuntos. Conhecer vem de colocar no seu cérebro, conhecer a respeito das coisas. Gaste tudo o que você tem, quer dizer, gaste o seu tempo, gaste as suas madrugadas, gaste a sua energia, gaste quando você for fazer amizades, procure amizades com pessoas que também estão comprometidas com a sabedoria. Não ande com pessoas que não têm compromisso com isso, com pessoas que seguem o caminho da tolice, que seguem o lema, deixa a vida me levar. Ande com pessoas que buscam isso. Versículo 8, exalta, ou seja, coloca isso em primeiro lugar. Coloca a sabedoria em primeiro lugar, e ela te exaltará. E abraçando a tu, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Diadema são aquelas joias que têm um formato de semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha. Normalmente são usados por príncipes e por princesas. O rei, a rainha usam a coroa. A coroa cobre cobre o topo da cabeça. O diadema, ele é um sinal
de realeza, que a pessoa faz parte da família real. Então ele diz aqui no 9: dará à tua cabeça um diadema de graça. Você vai ser honrado, você vai ser honrada, e uma coroa de glória te entregará. Então, ele está dizendo, na sua juventude, você vai tomar os caminhos certos, e quando você for velho, você vai receber a coroa. Você vai ser coroado, você vai chegar lá na frente e vai dizer: valeu a pena eu seguir esse caminho. Versículo 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. 12: por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. 13: pega-te à correção, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 14: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Veja que ele fala no 14: não entres na vereda. Vereda são caminhos. Não entre nos caminhos dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Então, a escolha dos amigos, das pessoas com quem você anda, é importante. Versículo 15: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Ou seja, desvie, nem ande perto, passe longe dos caminhos dos maus. Versículo 16: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. 17: porque comem o pão da impiedade, e impiedade é a maldade, e bebem o vinho das violências. Então, aqui nesse trecho que está em cor de rosa, do versículo 10 até o versículo 17, ele está dizendo que o rei Davi está falando para Salomão: aceite as minhas palavras. Então, aqui está uma insistência: escute o que eu estou falando, e vão se multiplicar os anos da sua vida. Aí ele está dizendo aqui no 11: eu te ensinei, no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas carreiras direitas eu te fiz andar. O versículo 11 ensina para os pais. Veja como Davi aqui é insistente com Salomão. Ele fala: olha, eu te ensinei no caminho correto. Olha, eu te fiz andar pela carreira direita. O versículo 11 mostra que o rei Davi andou, ele deu uma educação bem de perto para Salomão. Quando você lê o livro de 1 Reis, no capítulo 1, você vê que Davi tinha um outro filho chamado Adonias. E Adonias, quando o rei Davi estava velho, ele organizou uma turma e ele fez uma festa e ele disse: o meu pai está velho, eu sou o novo rei de Israel. Você vê que o texto de 1 Reis fala que Adonias era filho de Agite e que Davi nunca tinha corrigido Adonias, que ele nunca tinha falado nada para Adonias. E Adonias se tornou um filho vaidoso, soberbo e que não respeitou a velhice do seu pai. Agora, Davi fez diferente com Salomão. O versículo 11 mostra que com Salomão ele cuidou de Salomão e ensinou os caminhos certos para ele. E isso, essa diferença entre Adonias e Salomão mostra que nós devemos cuidar de todos os filhos. Muitas vezes os pais dão mais atenção para um filho e acabam esquecendo do outro. E aquele filho que você deu mais atenção vai ser aquele que vai aprender mais a palavra de Deus e vai acabar despontando. E se você for negligente, deixar de lado algum outro filho, ele pode não encontrar o caminho certo, como aconteceu com Adonias. Agora no 11, ele fala: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Aí o versículo 12: se você andar nelas, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção, não largue, guarda, porque ela é a tua vida. A correção é o caminho da vida.
E aí do 14 até o 17 que fala para não entrar no caminho dos maus, porque eles não ficam tranquilos enquanto não fizerem alguém tropeçar. Agora o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é um bom versículo para guardar na memória. A vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é o caminho que vai sendo corrigido, vai sendo consertado, vai sendo melhorado, aperfeiçoado. Então, aquele que anda no caminho da justiça, a justiça é você fazer a vontade de Deus. E o justo, pense assim: roupa justa é aquela que é colada no corpo. O justo é aquele que é colado com a palavra de Deus. É tão colado com a palavra de Deus que ele caminha na justiça. Então, justiça é ficar alinhado com a vontade de Deus. A vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, versículo 19. O contrário do justo é o caminho dos ímpios. O 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Então, aquele que é ímpio, que anda sem rota, sem rumo, sem direção, ele vai seguindo, e de repente ele tropeça e não sabe por que ele tropeçou. Porque ele sai sem avaliar as companhias, acorda sem ter um propósito, um plano de vida, não busca o relacionamento com Deus, a sabedoria vertical, então não tem direcionamento, não tem posicionamento, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, qualquer pessoa serve para se relacionar, e aí a pessoa acaba numa separação, num divórcio, acaba recebendo uma traição, pensava assim, eu achava que aquela pessoa era certa, avalia uma pessoa apenas pela atração física, pela aparência, não avalia se aquele trabalho, aquele caminho é o melhor. Então o caminho dos ímpios, dos maus, é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ou seja, atenta, tenha atenção às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Não deixe as minhas palavras fugirem dos seus olhos. Ou seja, que você tenha a visão sempre naquilo que eu te ensino. Guarda-as no meio do teu coração. Veja que ele fala para guardar no coração. Versículo 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se você acha a palavra de Deus, você encontra a vida e você encontra a saúde para o corpo. Saúde para o corpo, porque saúde para o corpo. Você vai ver aqui na leitura de Provérbios que existem vários textos que falam sobre cuidado com a alimentação. Vários textos que falam para cuidar das suas decisões. Isso vai trazer saúde para o seu corpo. Muitas pessoas ficam doentes porque escolheram uma amizade ruim, que levou para um caminho ruim. A pessoa passou por uma situação ruim e começou a ficar deprimida, porque errou, acabou seguindo um conselho que foi mal. E a pessoa começa a ficar com nervosismo, ansiedade, depressão, preocupação. Parece que não tem nenhuma relação você ter maus amigos. Mas maus amigos levam para maus caminhos que podem levar para angústia, que podem gerar depressão. Então, versículo 23. Esse é o versículo que nós falamos no começo do vídeo, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na hora que você tem que tomar uma decisão, numa situação rápida, de urgência, é aquilo que está no seu coração que vai falar mais alto. Você pode saber que numa discussão com o marido ou com a esposa,
Você precisa ouvir, prestar atenção ao que está sendo dito para depois responder algo e de maneira suave e branda. Racionalmente você pode saber disso, mas emocionalmente você vai reagir de acordo com o que você treinou o seu coração. Se você treinou o seu coração para ter paciência, calma, paz, amor, fidelidade, sabedoria no relacionamento com Deus, aí você vai conseguir dar essa resposta branda, suave. Mas se você não treinou isso, você vai erguer a voz, vai gritar, mesmo sabendo racionalmente que você não tem que fazer isso, que você não deve fazer isso. Por isso que o versículo 23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos lembrar de Caim. Caim matou Abel motivado pela inveja. Ele ficou com ódio do seu irmão em razão de Deus ter recebido o sacrifício de Abel e não ter recebido o sacrifício dele. Mas Deus falou com Caim. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, Deus disse para Caim: por que você está triste com o semblante desfalecido? Se você fizer o bem, por acaso, você não vai ter a sua oferta recebida? Deus fez uma pergunta para Caim, mas Caim não guardou o coração. Racionalmente ele poderia pensar: é só eu fazer uma oferta melhor, uma oferta que honre a Deus e Deus vai receber. Só que ele ficou tão com ódio, com inveja, que ele não guardou o coração dele, que ele acabou matando Abel. Deus estava perguntando para ele: por que você está triste, com o semblante desfalecido? Se você fizer a coisa correta, você não vai ser aceito? Deus estava dando uma chance para ele pensar. Se ele desse atenção à voz de Deus e guardasse o coração, ele ia dizer: é verdade, Deus está dizendo, é só eu fazer melhor e tudo está bem. Mas ele não guardou o coração. Ele se deixou levar pela emoção. Ele não dominou o coração. Então, tudo que você tem que guardar é o coração, porque é no coração que você vai dar a resposta na hora que você tiver que dar a resposta. 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O versículo 24 fala para prestar atenção ao que você fala. Tortuosidade da boca é dizer coisas tortas. O que são coisas tortas? Falar mal a respeito de você mesmo, de você mesma, é algo torto. Deus te criou à imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1:27 fala que o Senhor formou o ser humano à imagem e semelhança dele. Deus formou o Salmo de número 8, fala que quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que se preocupe com ele? Pouco menor do que os anjos o fizeste, porém deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Deus, ele fez tudo e colocou o domínio sobre todos nós, sobre mim, sobre você. E isso mostra que ele ama você. Então você não pode dizer: eu não posso, eu não consigo. Por que que Deus fez ele melhor do que eu? Por que que Deus fez ela melhor do que eu? Deus não fez ninguém melhor do que ninguém. Quando você fala isso, você está com uma visão errada, uma visão torta a respeito de quem você é em Deus. Então desvia de ti a tortuosidade da boca. Não fale coisa torta, coisa que não está de acordo com a Bíblia. Tem pessoas que ficam se depreciando. Falam: eu sou fraco, eu não sou tão inteligente quanto aquele, eu não sou tão isso quanto aquele. Não existe essa questão de comparação. Não se compare com outras pessoas. A sabedoria vertical de você olhar para Deus fala: você é imagem e semelhança de Deus. Deus fala lá de cima: eu amo você. E Deus fala: eu te criei para ter o domínio sobre o que eu criei. Descubra o que Deus quer de você. Então desvie de ti a tortuosidade da boca. Não gaste o seu tempo
para falar mal dos outros. Às vezes, a pessoa fica depreciando as outras. Tem algumas pessoas que depreciam a si mesmas. E tem pessoas que, para diminuir o que é dos outros, elas começam a falar mal das outras. Elas não se sentem bem com elas mesmas, então elas falam mal das outras. Não faça isso também. Você não precisa falar mal dos outros. Você precisa dedicar-se a ter sabedoria para fazer o que Deus chamou você e desenvolver as habilidades que você tem e fazer o melhor e brilhar naquilo que Deus colocou na sua mão. Você não foi chamado nem para se diminuir e se colocar num quarto escuro, nem para pegar para fazer sombra naquilo que é dos outros. Você não foi chamado nem para viver no quarto escuro, nem para fazer sombra para os outros. Você foi criado para brilhar naquilo que Deus criou você. Então desvia de ti a tortuosidade da boca. O Salmo de número 15 fala assim: quem morará no tabernáculo do Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, que não fala mal a respeito do seu próximo, que não faz calúnia em relação a outro, aquele que não aceita peita contra ninguém, não aceita que os outros falem mal dos outros na presença quando as outras pessoas não estão ali. Então desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti, ou seja, coloca para longe de você a perversidade dos lábios. Sabe aquelas piadinhas que as pessoas fazem com os carecas, com orientais, com pretos, com pessoas que estão acima do peso, com pessoas que são muito magras, com pessoas por causa da sua altura, por causa da sua condição financeira ou por causa de qualquer outro motivo? Alonga de ti a perversidade, usar a língua, usar a boca para palavras más. O Salmo de número 12 fala que existem pessoas assim. No Salmo de número 12 está escrito assim: o ímpio fala, a boca é nossa, a língua é nossa, nós falamos o que nós queremos. E aí o Salmo 12 termina dizendo assim: mas o que é a verdade são as palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor é como prata purificada em vasos de barro 7 vezes. Então a palavra do Senhor é que é verdadeira. A palavra do Senhor fala que você deve desviar a tortuosidade da boca e ficar longe de usar a boca para o mal. Versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Então o versículo 25 está falando: Deus deu olhos para você usá-los bem. Use os seus olhos para ler a palavra, para ler bons livros, para contemplar a natureza e ver a glória de Deus nela. Use os teus olhos também para ver o lado bom das coisas, não para focar no lado mal, nas coisas ruins. As tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, quer dizer, preste bem atenção no que você assiste, no que você vê, aonde você coloca os seus olhos. Porque a forma como você vê as coisas, a forma como você enxerga, pode levar você para frente ou destruir você. Dependendo da visão que você tem a respeito da situação, a respeito da vida, você pode tropeçar ou você pode avançar. Tenha uma visão otimista, tenha uma visão voltada para o bem, tenha uma visão que olha as coisas na visão de Deus. Procure ver as situações à luz de Deus. Então, o olho direito vai encontrar uma pessoa caída, uma pessoa no caminho errado e vai dizer: venha para Deus. O olho que é maligno vai dizer: esse daí não presta, nunca prestou, nunca vai prestar. Olha só o que a pessoa faz. Olha só o que a pessoa está fazendo. Olha só, a pessoa não tem jeito. Esse é um olhar mau. Um olhar que não ajuda em nada. Quando você olhar para você mesmo, seja bondoso, seja bondosa com você mesmo. Tem pessoas que olham para si mesmas e olham no espelho e olham e falam, se sentem derrotadas.
Olhe para você e diga, você é a imagem de Deus. Olhe para você e diga, hoje é um dia novo, hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia extraordinário, hoje eu vou vencer. Lave o rosto, arrume os seus cabelos, preocupe-se com a sua imagem. Se você está abatido, tem um estudo que mostra que quando a pessoa está triste e abatida, se ela vai no espelho e ela coloca um sorriso, ela força o sorriso. Depois de um tempo forçando, o cérebro começa a reagir e começa a colocar alegria na pessoa. Então tem os dois lados. Às vezes a situação externa te dá alegria e às vezes a situação externa não é favorável, mas se você colocar o sorriso no rosto e disser, o Senhor é meu pastor, eu sei que eu vou vencer. A alegria brota de dentro para você conseguir vencer a situação externa. Então experimente isso. Coloque a palavra de Deus, diga, eu sei que o Senhor está comigo. Versículo 26. Pondera. Pondera significa avalia. Faça uma medida, faça uma avaliação a respeito da vereda dos teus pés. Pondera a vereda de teus pés. Avalia o caminho que você está andando. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, a cada passo que você der, avalie, pondere. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, cada passo que você for dar, quando você for escolher um amigo, quando você for procurar uma pessoa para se casar, quando você procurar um trabalho, quando você quiser abrir um negócio, quando você quiser fazer uma viagem, pense no que vai trazer de retorno para você. Vale a pena essa amizade? Vale a pena essa pessoa? Vale a pena esse curso? Quanto tempo eu quero ficar aqui nesse curso? Eu quero ficar o resto da minha vida e quando ficar velho lá na frente, me arrepender que eu não estudei, que eu não procurei fazer algo melhor? Porque tem pessoas que vivem no automático, elas entram num negócio, ficam trabalhando a vida inteira reclamando de quanto estão ganhando, a vida inteira reclamando que as coisas não estão indo bem e não fazem nada para mudar. O versículo 26 fala, avalie passo a passo dos teus pés. E todos os teus caminhos, todos os teus passos, sejam bem ordenados, bem em ordem. Você que coloca a ordem do que você vai fazer. Então, se você está hoje numa situação que não é o que você gostaria, pense um pouquinho o que você fez nos últimos anos. E pense que se você começar a fazer as coisas certas agora, você vai ter outro resultado daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Versículo 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Ou seja, não se incline para nenhum lado. Ande sempre no caminho reto. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.